Liturgia do dia 23 de setembro. Hoje a igreja recorda a santidade de São Pio de Pietrelcina. Por que a igreja recorda a santidade de um homem? Porque ele amou e testemunhou Jesus e viveu historicamente a sua fé. Por isso a igreja declarou-o santo. Aqui no canal você encontra vídeos falando um pouco da história de São Pio de Pietrelcina, que é um exemplo de alguém que testemunhou a fé e testemunhou Jesus Cristo. Primeira leitura de hoje, Eclesiástico capítulo 3, versículos de 1 a 11. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar, tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens, para que nela se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 143. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Que é o homem, Senhor, para vós? Porque dele cuidais tanto assim, e no Filho do homem pensais. Como sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus pergunta aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? Os discípulos respondem: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentários do Evangelho. Professar a fé verdadeira em Jesus é fundamental para os seguidores dele. Ver em Jesus João Batista ou algum profeta já demonstra certa percepção, mas é insuficiente. Pedro, em nome dos demais, faz a profissão de fé verdadeira. Mas embora tenha feito a profissão correta, ele, Pedro, como os outros, também não entendeu a pessoa de Jesus. Na sua percepção, ou na percepção de Pedro, o Cristo deveria ser o grande vitorioso, aquele que derrotaria os adversários. Por tal motivo, ele é proibido de contar isso ao povo. E fica sabendo que esse mesmo Messias, por ele professado, muda a perspectiva e, como Filho do homem, termina na morte de cruz. De forma pedagógica, a compreensão se dá aos poucos. João Batista, Elias, profeta, enfim, o Cristo. Parece que agora a verdade foi dita por Pedro e basta.
Mas ainda não, pois Jesus o proíbe de contar, está no versículo 21. O que falta? Jesus é o Cristo, mas não como Pedro o entendia. Um homem forte que expulsaria os romanos e proclamaria a independência. Era assim que Pedro entendia. Ele não vai usar violência para abater o inimigo, mas enfrentará a cruz e a morte. Isso é o que Jesus irá fazer. Isso não estava na compreensão de Pedro. Entender esse caminho é frustrante. Não se pode entender quem é Jesus sem ir com ele até a cruz. Deus seja louvado pela sua vida. Nos encontramos amanhã em mais uma liturgia diária.